Na última vez que olhei num paciente nos olhos e disse: "Esse tratamento tem boa evidência", eu tive por um segundo a incômoda sensação de que eu estava sendo menos preciso do que deveria. Não porque estivesse errado, mas porque boa evidência é um termo que pode esconder muita coisa. Existe um artigo publicado em março de 2026 no BMJ Mental Health, British Medical Journal, que me trouxe de volta a essa mesma sensação e dessa vez com números bem reais. Um grupo do Centro de Pesquisa em Psiquiatria Biológica e de Precisão de Copenhague, dirigido por Troels Homer e seus colegas, fez algo que parece óbvio e, no entanto, nunca havia sido feito de forma sistemática para a psiquiatria internacional. Pegaram as principais organizações que produzem diretrizes psiquiátricas no mundo, como a American Psychiatry Association, a European Psychiatry Association, a OMS, entre outras, e analisaram 10 anos de recomendações de 2014 a 2024. Ao todo, 82 diretrizes triadas, 24 foram incluídas, perfazendo 545 recomendações classificadas usando o sistema GRADE, que é o padrão internacional em medicina baseada em evidências. O resultado: 11,6 das recomendações foram classificadas pelos próprios autores das diretrizes como apoiadas em evidências de alta qualidade. 11,6%. Antes de qualquer reação precipitada, é preciso entender que esse número revela sobre a medicina como um todo. O que ele revela sobre a medicina como um todo, não só sobre a psiquiatria. Em cardiologia, por exemplo, a proporção fica entre 8% e 23%, na área que recebe mais financiamentos em medicina e que tem hard endpoints muito claros. Em terapia intensiva e doenças infecciosas, os índices correm na mesma faixa. O que isso significa? Que o paciente que entra em um consultório, em qualquer consultório médico, deposita uma confiança epistêmica, ou seja, a certeza de que o médico sabe que a medicina, em grande parte, não pode honrar completamente. Não porque o médico seja desonesto de qualquer forma, mas porque o conhecimento sobre sistemas vivos complexos é, por natureza, incompleto e muito difícil de ser realizado. A psiquiatria não é exceção a uma regra que a medicina aplica apenas a ela. Ela é parte de uma condição mais ampla, e isso exige algo diferente tanto do ponto de vista de quem prescreve, quanto de quem recebe a prescrição. Aqui está algo que me pareceu ainda mais revelador do que o número principal. 44% das recomendações citam 2 ou mais ensaios clínicos randomizados. Pela classificação usada em cardiologia, isso seria evidência de mais alto nível. Então, por que chegamos a apenas 11,6% no GRADE? Porque os autores das diretrizes, quando olharam de perto para esses ensaios, decidiram rebaixar o nível de evidência. E provavelmente fizeram certo, porque ensaio randomizado nem sempre é um bom ensaio randomizado. Há ensaios sem cegamento adequado, com controles fracos, com populações que não representam quem aparece de fato no consultório médico, com desfechos que medem escalas de sintomas, mas não bem-estar real, e com dados faltantes sistematicamente ignorados. Ou seja, o paciente do estudo é muito diferente do paciente da vida real. O grupo de Copenhague foi além. Pegaram as recomendações que pareciam ser de mais alta qualidade, classificadas como evidência alta e apoiadas por meta-análises, e foram checar se essas meta-análises eram realmente sólidas. O critério: todos os estudos incluídos precisavam ser duplos cegos e usar controles adequados. O resultado dessa análise dentro da análise: 8 recomendações em 545 atenderam ao critério, ou seja, apenas 1,5%. E todas as 8 eram sobre farmacoterapia. Há algo vagamente britânico nessa situação.
o esforço monumental de produzir diretrizes internacionais sustentado no nível mais rigoroso por evidências que cabem apenas nos dedos das mãos. Mas o que realmente me afetou nesse artigo não foi o número geral, foi a distribuição. Por exemplo, autolesão e suicídio, 2 recomendações no total, nenhuma com evidência de alta qualidade. Envolvimento do paciente no tratamento, 3 recomendações, 0 de alta qualidade. Descontinuação de tratamento, 6 recomendações, 0 de alta qualidade. Avaliação somática dos pacientes com transtornos mentais graves, 13 recomendações, 0 de alta qualidade. Pense na descontinuação. Imagina a pessoa que toma um antidepressivo, um medicamento há 4 anos. Não por escolha clara, mas porque a vida foi assim. Ele pergunta, como eu paro isso com segurança? Quanto tempo leva? O que vai acontecer comigo? E a resposta que a diretriz mais recente oferece ao médico está apoiada sistematicamente em evidências que os próprios autores dessas diretrizes classificam como baixas ou muito baixas. Não é que não saibamos nada, é que sabemos menos do que gostaríamos ou do que o paciente imagina que sabemos. Isso não é incompetência, é uma lacuna real de pesquisa acumulada ao longo de décadas de estudos financiados para demonstrar apenas que um tratamento funciona, não para entender como encerrá-lo com segurança, com cuidado, com a pessoa à nossa frente. E mais, das 82 diretrizes triadas, 29 foram excluídas porque não tinham sido atualizadas na última década, ou seja, mais de um terço. Em psiquiatria, onde o conhecimento muda com velocidade considerável, não dá para ficar apoiado aí em diretrizes que, em um terço dos casos, apresentam um mapa desatualizado em 10 anos. A medicina baseada em evidências, por fim, não nos diz o que fazer, ela nos diz o que sabemos e o que ainda não sabemos, com honestidade. E reconhecer o segundo, que não sabemos, não é fraqueza. É o gesto que distingue o clínico que pensa do técnico que aplica protocolo. Porque o paciente que escuta do seu médico, isso eu não sei completamente, não está recebendo abandono. Ele está recebendo o único tipo de presença que o não saber permite, a presença real. Então, o que fazemos com isso? Não acho que a resposta seja ceticismo que paralisa. Nada está provado, então qualquer coisa serve. Esse caminho leva a lugares ainda piores do que a incerteza honesta e expressa claramente. O que esse artigo aqui no Notas do Psiquiatra me convida a fazer é diferente. É praticar o que eu chamo de humildade epistemológica ativa. Não a humildade que encolhe, mas a que informa, que me faz dizer ao paciente, temos evidência razoável de que esse tratamento ajuda pessoas como você. Agora, sobre quanto tempo usar e como reduzir quando chegar a hora, ainda estamos aprendendo. Vamos observar qual vai ser o melhor momento para você. E o mais importante, dizer isso antes que o paciente precise perguntar. Porque a conversa sobre os limites do que não sabemos e do que sabemos não enfraquece a confiança. Para mim, ao longo de quase um quarto de século no consultório, ela é a única maneira de construir uma confiança que resiste. Quando o tratamento não funciona, quando é preciso mudar, quando a resposta honesta é não sei. O chão que pisamos em psiquiatria é firme em alguns pontos, macio em outros e muitas vezes desconhecido. Nomear isso com o paciente à frente, no momento certo, é talvez o ato mais terapêutico que existe.